apaixonado e apaixonada por Jesus, comece o seu dia cheio da graça de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você algo essa manhã, um testemunho para gerar fé no seu espírito. E esse testemunho, ele foi há 22 anos atrás. Em 2003, eu estava numa agência missionária e lá você fazia um ano a parte interna e 6 meses o transcultural em uma nação. E eu lembro que o desejo do meu coração era ir para o Sudão. O Sudão era um país, até hoje, o Sudão do Norte tem tem poucos cristãos, quase nada, quase tudo muçulmano. E eu queria ir para o Sudão levar o evangelho. Mas resumindo, quando terminou meu transcultural, eu voltei uns 15 dias de férias e os recursos se fecharam. Deus não abriu portas para que eu fosse para o Sudão naquele ano. E eu lembro que eu fiquei muito frustrado com Deus. Eu lembro que eu subi um monte, tinha um monte, o Monte Ferrabras aqui em Sapiranga, eu subi um monte, eu peguei a Bíblia no mais alto monte lá, e eu coloquei Mateus 29, 18, e eu apresentei para o Senhor, versículo 18, 19, fala aqui, ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E eu estava muito bravo com Deus, eu falei, por que o Senhor é mau? O Senhor colocou esse desejo no meu coração de ir para as nações, o Senhor fechou as portas. Eu sempre fui muito espontâneo com Deus. E eu lembro que eu falei exatamente assim, por que o Senhor é mau? Ontem, eu estava tomando café com um dos nossos pastores aqui da casa, o Senhor me lembrou dessa história. E sabe o que aconteceu logo depois, quando o Senhor fechou as portas? Uma irmã vendeu a casa dela, uma irmã que congregava na igreja conosco, vendeu a casa e na igreja ela construiu uma tenda de oração. Tudo carpetado, um lugar lindo, tinha uma luzinha assim, só a luz de candelabro, era almofadas, era um ambiente para oração. E naquele período eu passava todas as manhãs na igreja orando. Então eu não fui para as nações, mas a igreja me contratou e o trabalho que eu tinha que fazer na igreja era orar. E ontem o Senhor trouxe isso à minha memória e eu lembrei de algo. Que a Bíblia diz que o Senhor chamou os discípulos para estarem com Ele, para estar com Ele. Antes de enviá-los, o Senhor chamou para estar com Ele. E ontem eu estava falando isso e veio como uma flecha no meu coração. Meu Deus, naquela época eu estava bravo com Deus, não entendendo por que Ele não me enviou. Mas o que Deus queria, antes de que eu fosse às nações e cumprisse o meu chamado, o que Deus queria era que eu estivesse com Ele, aprendesse com Ele, vivesse um relacionamento íntimo com Ele. Durante os 6 meses seguintes, eu passava todas as manhãs com o Senhor. E na virada de sábado para domingo, eu ia sábado para o culto de jovens, e já depois do culto de jovens, eu passava a madrugada naquela tenda de oração, orando ao Senhor. Isso era toda semana, todos os dias. Eu tinha no mínimo umas 5, 6 horas com o Senhor ali, um tempo de oração precioso, maravilhoso. E eu quero compartilhar com você algo em cima desse testemunho, sobre períodos de transições na nossa vida, amém? Vem ler comigo aqui, olha só. A Bíblia diz assim, Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aleluia! Queridos, olha só, aqui há um período de transição na vida de Isaías. Aqui Isaías vai começar o seu ministério profético. E Isaías teve um ministério profético glorioso. Muitas revelações, muitas profecias messiânicas. Mas olha que interessante. No ano da morte do rei Uzias, Isaías, vi o Senhor. Você percebe uma transição aqui? Por que o Senhor deixou essa palavra na Bíblia no ano da morte de Uzias? Isaías tinha parentesco com o rei. E você percebe aqui que nesse período de transição, morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Eu entendo aqui que em alguns momentos da sua vida, ou talvez em todos, para você passar de transição ou de fase, alguma coisa
o Senhor vai, talvez, não que Ele vai tirar, mas tem coisas da sua vida que precisam morrer, para você entrar em uma nova dimensão, um novo ciclo, uma nova estação de contemplar, de ver o que Deus está fazendo. Deus quer te levar a algo novo. Talvez agora você não está entendendo isso, mas Deus permitiu isso, porque Ele quer transicionar você para viver algo novo. Amém? O que precisa morrer dentro de você? Talvez alguma coisa que não é para você carregar nessa nova transição. Precisa ficar para trás, para que você veja e contemple aquilo que o Senhor tem para você hoje. Eu sei que você está recebendo essa palavra e eu te digo que o Espírito Santo revele a você, traga ao teu espírito a revelação daquilo que é necessário ficar para trás, morrer, aquele luto que é necessário abandonar, para que você entre numa nova dimensão, uma visão ampliada da vida extraordinária que o Senhor tem para ti. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, cheio da graça de Deus. Amém?